tal maneira desesperadora, porque ela fala que se os jovens deste século se unissem na causa de Deus, a terra iria tremer. Mas o inimigo tem lutado para que os jovens, as suas atenções sejam voltadas para o mundo e não para Deus. O lado carnal. E não para a mensagem de Cristo. E eu, como vivi no mundo né, tão sofisticado, num mundo tão hostil, que me corrompeu tanto a minha vida, que chegou um momento que eu achava que a minha vida era só isso. A minha vida era só esse lugar, esse habitat, daqui não iria passar para lugar nenhum mais. E as pessoas se apegam aqui de tal forma que acham que essa é a vida delas. Outras pessoas vão nascer, outras pessoas vão morrer e aí não para. É aqui o lugar. E Deus não quer isso. Deus vai renovar esse mundo. E é isso que os jovens têm que entender, que isso um dia vai ser renovado. A gente se apega de tal maneira que fica preso e não dá oportunidade para Deus trabalhar em nossa vida. Agora a última pergunta. Vamos supor que eu sou um jovem, que eu estou com problemas sérios. Eu tenho meus pontos de vista pessoais, para mim tudo é relativo, eu sou carnal. Que conselho vocês me dão? Vamos por vez, por favor. Eu te aconselho a orar e buscar o conhecimento para você não padecer. Primeiro eu vou te perguntar, você crê na Bíblia? Na Bíblia? Olha. Então busca o conhecimento na Bíblia. Porque né, tem uma pessoa que toda vez que ele prega e ele fala que alguém vai debater com ele, ele fala, então você está brigando com a Bíblia. Porque assim diz a palavra de Simão. As pessoas tendem a achar que a Letícia, o Evandro, as pessoas estão falando. E muitas vezes as pessoas que estão dando conselho estão falando baseado na palavra de Deus. A Bíblia é aí, no caso, a solução. O que mais? Eu acho que seria interessante porque assim, a gente não costuma aceitar correção, né? Essa moça pode ser que andou no cristianismo desse, que a Cíntia disse aí, meu cristianismo, e alguém a corrigiu e por causa dessas pessoas, pode não ter sido, pode ter sido pessoas que entraram mesmo na igreja para espalhar os cristãos, mas pode ser pessoas zelosas que tenham tentado levá-la para um outro caminho e ela disse, não, já que o cristianismo da igreja adventista é esse, eu não quero. Então, e aí ela se afasta. Então, a gente aceitar a correção também é o meio que nos ajuda a encaminhar no caminho de Deus, porque se nós não formos unidos e ter um para ajudar o outro, seja na correção ou no apoio, a gente não consegue também. Pastor, fazer uma pergunta de novo. Pode repetir a terceira pergunta? A terceira pergunta é o seguinte. Eu, jovem, que tenho problemas com pontos de vista pessoais, né? E também eu tenho assim um lado carnal. Que conselho vocês me dão? Um deles foi a Bíblia, é a solução que tem para mim. O que mais? O outro foi reconhecer. Reconhecer. Eu acho que se a pessoa acredita que a Bíblia é a única regra de fé dela, a gente tem que dar os conselhos que estão na Bíblia. A Bíblia fala que você tem que julgar todas as coisas e reter o que é bom. Eu acho que a própria experiência de vida dela vai mostrar o que é verdade e o que é fundamental e o que não é fundamental. Mas às vezes também isso que a Marta falou, isso, juntando tudo que a Marta falou, é o ponto que eu vejo que mais pega na igreja, dizer, ai, os adventistas julgar e sair por isso, por aquilo, é essa questão da pessoa não ter a Bíblia como referência e Deus como exemplo. E as pessoas normalmente é assim, quando alguém me corrige, eu falo que aquela pessoa está me julgando. Quem é ela para me falar? E tudo isso cria todo esse problema aí, e normalmente o outro que vem me corrigindo também se une e fala, estava julgando. Dificilmente o certo vai sair como certo. E assim, ainda mais porque o pecado tem sido legalizado de diversas formas. Né? É legalização do aborto, do homossexual, de tudo. Então tudo é julgamento. Nunca as pessoas Mas o julgar da Bíblia é diferente do nosso julgar. Não é julgar de falar assim, nossa, aquela mulher não é cristã. Não é isso. É uma prova, não é uma condenação. É uma prova que aquele caminho vai dar certo e aquele caminho não vai. Pastor, eu só aprofundar essa questão da Bíblia, que é muito interessante. Dentro da Bíblia, acho que o nosso maior exemplo é Cristo, né? Ele mesmo disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Essa questão da gente mudar muitas vezes nossos conceitos, próprias concepções, tem muito a ver com humildade. O orgulho, a gente fala no Patriarcas e Profetas, que o orgulho impediu que Satanás voltasse atrás no céu. E muitas vezes o orgulho nos impede de voltar atrás nas nossas próprias opiniões. Então, se a gente examinar mais o modelo de Cristo, né, que tipo de coração ele tinha, de caráter ele tinha, a gente começa a ser mais manso e humilde também. Maravilha. Para terminar, vocês conhecem, eu já contei na igreja, não sei se incomoda se eu repetir essa história. Não,
Não. São quantas? Vamos uma. O tiozão. A conta do tiozão. Vamos ver se vai pro 27 agora. Eu não lembro dessa tiozão. É da hora. Quem conhece a tiozão aqui, do tiozão? Não lembro. Só eu, mas contando. Sou eu, mas conta. Acontece o seguinte, é uma parábola, hein? Ah, lembro. O sobrinho estava assim, tio, eu tô triste, tio, tô depressivo, tio. Ah, mas por quê? Por quê, sobrinho? Perdi um cliente. Esse sobrinho é Satanás. Ah, eu lembro. Aí o tiozão lá, experiente, né? Satanás. Como que é, sobrinho? Você tá depressivo? Tio, eu tô depressivo, aí tô mal. Perdi um cliente. Como assim? Aquele jovem ali, ó. Tá vendo lá embaixo? Ah, sim. Não perde um culto. Semana de oração jovem, ele tá lá. Sábados, domingos, né? Passear no parque, é com ele mesmo. Tá entendendo? Esse parque que pula. Não lembrava. É com ele mesmo. Mas por que você tá triste assim? Olha, tio, eu perdi. Ele não me pertence mais. Virou adventista, é cristão. Aí o tio falou assim, vem cá, sobrinho, deixa eu olhar esse rapaz ali. Aquele diabão assim, sabe, experiente. Olhando, analisando. Ô, sobrinho, amadurece, rapaz. Isso aí, esse jovem aí é um dos nossos ainda. Mas como, tio? É dos nossos. Mas como assim? Me prova. Olhe os seus hábitos. Continua os mesmos. Continua carnal. Então, fique tranquilo. Só cuide para que ele não mude os seus hábitos. Se mudar, você perde ele. Deixa para a igreja. Deixa ele ter um caráter religioso. Olha aqui, não falando aqui? Satanás tem um caráter religioso. Deixa ele ter um aspecto, um perfil religioso. Mas faça com que ele não mude as suas manias, seus vícios, seu modo de pensar, o paradigma do mundo, essas coisas assim. Ele tem que ser igual ao nosso, né? Não tem problema não. Deixa ser ele. Aí aqueles sobrinhos assim. Ok, tiozão. Valeu. Aplicação. Quem vai para o céu é quem reflete o caráter de Jesus. Eu tenho lutas comigo. Eu tenho lutas. Pensa que pastor não tem tentações? Tem. Muitas. Né? Você tem suas lutas. Mas você tem que se prostrar diante de Jesus. Eu quero, Senhor. Eu decido. Eu quero no processo de refletir o teu caráter. É isso que vai me garantir a firmeza para a eternidade. Amém? Amém. E o tiozão não tem nada a ver comigo. Amém. Oi. É porque tem um amigo que a gente estava conversando um dia e ele falou assim, me preocupou muito, que eu acredito que nós seremos transformados, né? Cada um tem o seu processo de santificação e pouco a pouco, pela fé, e se eu permitir tanto querer efetuar, eu vou ser transformado. E ele falou que não, que se eu esperar alguém vai estar com o caráter de Jesus para ir para o céu, ninguém vai. O que o senhor responderia? Olha, o perfeccionismo não existe aqui na Terra. Tá? É um processo. É um processo. Porque Deus leva muito em conta a intenção. Se eu tenho a intenção de ficar cada vez mais parecido com Jesus, embora que eu esteja longe, Deus sabe que o seu coração está querendo isso. E você está conseguindo vitórias lento, mas está conseguindo. Agora, se você der essa sepultura e não conseguiu totalmente o caráter de Cristo, Deus vai analisar a sua intenção e o processo que você está indo. E pastor, seguir a Cristo é uma vida de estágios, né? Estamos passando por algum estágio na vida que a gente tem que autoanalisar esse estágio que eu estou vivendo diante do meu testemunho, diante do meu processo de santificação para com Deus. E uma das coisas que hoje é favorável para nós que somos jovens é lidar com as atividades dentro da igreja, ser um bom dizimista, ser um bom ofertante, testemunhar para outros jovens que não conhecem o amor de Jesus sem medo, sem vergonha, com entusiasmo no coração e alegria, a certeza de que aquela pessoa vai ser alcançada, mesmo que você não tenha poder para transformar a vida dela. Mas automaticamente Deus já está transformando a sua vida, por você refletir para ela, mostrar para essa pessoa o amor de Cristo. Eu acho interessante isso que está sendo feito aqui hoje, porque muitas pessoas podem estar passando o nosso